Olá, sejam muito bem-vindos ao Normas e Técnicas para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. A gente pede sua participação, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, fale o que você está achando. Hoje nós vamos para a sexta aula, a qual nós vamos trabalhar com fichamento bibliográfico. Fichamento é algo bem simples de se fazer e muito útil, principalmente para facilitar nossas vidas no nosso âmbito de estudos, no nosso dia a dia acadêmico, né? Porém, apesar de ser simples, devemos cumprir algumas regras no processo de elaboração do fichamento. Então, sendo assim, a nossa aula de hoje, ela vai se pautar em trabalhar justamente em cima dessas regras que são simples, mas são necessárias no processo de elaboração de fichamento. E vamos tomar aqui como referência o fichamento bibliográfico, que é um dos mais pedidos nas academias brasileiras. Então, inicialmente, é interessante que a gente já comece é, tratando aí, definindo de forma geral o que é um fichamento, né? Então, trata justamente de um recurso onde consta todas as informações mais relevantes de determinada ferramenta didática, seja um livro, seja um artigo, né? Seja um texto. As informações são colocadas numa ordem organizada e sequencial, de forma que favoreça a compreensão, tá, pessoal? Então, organização é tudo em um fichamento. Por que isso? Justamente pelo fato de que a serventia de um fichamento é substituir a obra que foi fichada. Ou seja, depois, quando você não tiver mais acesso a determinada obra, determinado livro, a determinado artigo, por exemplo, você já vai ter o fichamento na sua mão que não vai ter mais a necessidade de ir atrás daquela determinada obra. Ou seja, você já tem toda ela sintetizada em sua mão, que é o fichamento. Então, essa é a importância do fichamento, dele ser organizado, dele ser compreensível e ser fiel a determinada obra a qual ele é oriundo, ok? Quais são os tipos de fichamento que existem? Existem variados tipos de fichamento. Temos o fichamento bibliográfico, o fichamento de citação e ainda temos o fichamento de resumo. Existem outros tipos, porém, esses são mais populares, são mais pedidos aí no âmbito acadêmico. A nossa aula de hoje ela vai se pautar em cima do fichamento bibliográfico. Antes de partir para as questões de definição e do processo de elaboração do fichamento bibliográfico, eu vou trazer aqui uma regra geral para todos os tipos de fichamentos, inclusive também para outros trabalhos acadêmicos, como é o caso de resenha, por exemplo. Primeiramente, é necessário se colocar a referência completa da obra que está sendo fichada, ou seja, indicar a autoria, o título, local e data de publicação da editora. Esses são os elementos que vão compor aí um todo. Qual é esse todo? É a referência, é a identidade da obra que está sendo resenhada, que está sendo trabalhada por você. Isso não vale só para fichamento, mas vale também para outros trabalhos, como é o caso de resenha e tantos outros trabalhos científicos. Referência é o elemento primordial, é o elemento bem pertinente. Então, qual é o primeiro passo, os elementos que compõem o primeiro passo para a elaboração do seu fichamento bibliográfico? Leitura atenciosa do conteúdo. Você deve fazer uma leitura destacando os elementos mais pertinentes da obra. Não fique preocupado se você está destacando o que é mais importante ou não. Não fique preocupado se os outros vão achar o que você
está chamando a atenção aí na obra é mais pertinente ou deixa de ser mais pertinente. Você deve destacar o que você está achando interessante na sua leitura. Esse é o principal ponto. Feito isso, você já parte para a intercalação da referência, né, que é aquela regra geral para trabalhos científicos que nós apontamos aqui há pouco, anteriormente, né? E na sequência você já vai partir para descrever as partes mais relevantes do, da obra. Partir para descrever os elementos que você destacou de mais pertinente, né? Aí você já começa a entrar no corpo do trabalho, descrevendo essas partes mais importantes com suas próprias palavras. Você vai usar a ideia do autor, dos autores de determinada obra, porém usando a sua própria argumentação. Essa é uma das regras para atender ao tipo de fichamento bibliográfico, certo? Então, esses três elementos iniciais são os quais compõem aí o primeiro passo para a elaboração do seu fichamento bibliográfico. Fichamento bibliográfico, parte 2. Quais são os elementos que compõem essa parte 2, essa etapa 2 aí da sua elaboração de fichamento? Você pode comentar o que você entendeu do conteúdo abordado de forma livre. Ou seja, você pode usar suas palavras à vontade, demonstrar o que você compreendeu do texto, porém sem dar saltos temáticos. Não fuja do que a obra apresenta, não fuja do conteúdo que a obra apresenta, certo, pessoal? Seja fiel e demonstre o seu entendimento. Você não pode, em nenhum momento em fichamento, demonstrar interpretação textual, ou seja, trazer outras temáticas para somar dentro do conteúdo que está sendo analisado por você. Jamais você pode fazer esse fichamento. No fichamento, você deve mostrar apenas a compreensão do que está sendo lido, do que está sendo analisado, do que está sendo trabalhado por você. Fichamento, jamais interpretação, apenas compreensão do que está sendo analisado, certo? Então, em meio ao seu fichamento, você pode utilizar tanto citações diretas, né, que são aqueles trechos copiados integralmente do texto, sem nenhuma alteração. Além disso, esse texto, por ser palavra, essa citação direta que você destacou do texto, como não são suas palavras, são palavras do texto, deve estar sempre entre aspas, com o número da página onde foi retirada a citação. Além disso, você pode também usar citações indiretas, que são ideias dos autores, né, do autor, retirada com suas próprias palavras, mas deve estar sempre identificando que não é sua aquela ideia. Como assim identificando? Através da referência no final, último sobrenome do autor, ano de publicação da obra e a página de onde consta aquela ideia. Inclusive, aqui no nosso canal tem aula sobre citações diretas e indiretas disponível e vale a pena você conferir. Uma dica de organização de fichamento que eu trago aqui para vocês, importante. Sabemos que a organização é tudo em um fichamento, ok? Então, uma dica é que você pode organizar cada informação nova que você for encontrando em tópicos. Isso é importante para a compreensão, né, do fichamento e aí vai ajudar a você a entender ainda mais o que aquela obra original quis passar. Então, no momento que você colocar cada informação que você for encontrando em tópicos, isso vai facilitar a elaboração do seu trabalho, o entendimento, né, e a sua compreensão numa consulta a posteriori. Certinho? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de fichamento. Deixe seu like, faça sua inscrição no nosso canal. Muito obrigado.